Glória a Deus. Queremos saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos fazer um momento de oração, neste momento já para darmos início a essa escola bíblica, que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Louva a Deus também pela vida do nosso querido, amado Elias, que está aqui conosco, transmitindo aí esta escola bíblica. E eu tenho certeza que será uma bênção para o coração de todos os que estão transmitindo, os que estão conectados conosco, para ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque Tu és grande, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua mão poderosa. Obrigado por nos conduzir até aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque Tu és santo, fiel e verdadeiro. E nós queremos nesta noite Te louvar, Te bendizer, Te adorar, Senhor, porque cremos que o Senhor tem falado conosco e tem uma palavra para os nossos corações. Que o Senhor possa estar assim, recebendo a nossa adoração. Só queremos Te louvar, assim nós oramos, fica conosco, estamos crendo na vitória, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor com o hino de número 142 da nossa harpa, glória a Deus, e nós vamos adorar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, o nosso Deus. Guia-me sempre, meu Senhor. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o Teu querer, gozo me traz Te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito
reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor realmente é inspirado pelo Senhor. Os hinos da harpa não são como muitos hinos contemporâneos que têm duração curta, mas há muitos anos os hinos da harpa estão aí e não perdem a sua essência, porque realmente são inspirados pelo Senhor e são hinos que falam conosco profundamente. É a última estrofe deste louvor, e eu já entro na lição, fala que lá ficou morto o velho eu. Ele começa pelo jardim, pela cruz, e diz: lá ficou morto o velho eu, e lá o meu espírito reviveu. E é sobre esta ressurreição do nosso espírito, aonde o velho homem foi morto, que nós vamos tratar aqui nesta noite, do desejo de Deus. E nós vamos aqui abordar uma lição muito importante para as nossas vidas, de suma importância, que fala da singularidade do novo nascimento em Cristo Jesus, ou a singularidade do novo nascimento. O texto áureo se encontra aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Que nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este é o nosso texto áureo. E eu já quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias aí na sua casa, aí onde você está agora, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. João, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 8. Nós vamos ler agora. Você pode abrir aí para acompanhar versículo por versículo do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreve João, no capítulo 3, e dos versículos do 1 ao 8, que nós vamos tomar esse texto como nosso texto base, para nós já adentrarmos nessa lição de suma importância para as nossas vidas, aonde vai nos tratar do novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus. Nos diz assim o texto, irmãos: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, ou este foi de noite ter com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante conhecido de todo o povo cristão, de todo o povo que professa o nome de Jesus. É um texto bastante conhecido de todos nós, e esta lição vai abordar este texto para falarmos da necessidade do novo nascimento. A necessidade do novo nascimento, nós precisamos entender por que essa necessidade existe de nós nascermos de novo. Nós observamos no texto que um homem chamado Nicodemos, e o texto vai nos dar detalhes de quem é ele, pois o texto vai dizer no versículo de número 1 do capítulo 3, que este homem chamado Nicodemos, ele era fariseu. E depois o texto vai dizer para nós que além de fariseu, este homem era príncipe, porque o texto começa a dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E além de fariseu, o texto vai dizer que ele era príncipe. Fariseu era um grupo religioso mais severo do judaísmo. Só uma curiosidade, o apóstolo Paulo, ele era fariseu. Ele, quando declara em Atos capítulo 23, o versículo 6, ele diz que era fariseu, filho de fariseu. E também em Filipenses 3 e 5, ele declara que era fariseu. Então Paulo também participava deste grupo religioso, o mesmo grupo que Nicodemos participava, que era um grupo muito ortodoxo, era um grupo muito severo, era um grupo de judeus que se intitulavam como os mais guardiões da lei de Moisés, e eles perseguiram muito o evangelho. Além de fariseu, o texto vai nos dizer que Nicodemos era um príncipe, ou seja, Nicodemos era um príncipe, um membro do Sinédrio. E o Sinédrio, só para os irmãos terem uma ideia, era a Suprema Corte de Israel. Era o Superior Tribunal Federal de Israel, que era composto por 72 homens, que eram considerados príncipes em Israel. Eles eram mestres ou doutores da lei. Para ser considerado mestre ou doutor da lei, ele precisava ter o domínio de todo o código da lei mosaica, que era composta de 613 mandamentos, sendo que 248 mandamentos eram positivos, aquilo que era obrigatório a ser cumprido, e 365 mandamentos negativos, aquilo que era proibido fazer. Esse Nicodemos tem o desejo de ir até Jesus. Então nós percebemos que esse desejo surge por possivelmente dois motivos. Primeiro, Jesus estava no início do seu ministério e já havia feito o milagre da transformação de água e vinho em Caná da Galileia. E também o texto vai nos dizer que a seguir Jesus vem até o templo e faz um concerto no templo. Jesus expulsa os cambistas. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que os sacrifícios realizados no templo deveriam ser trazidos animais voluntariamente da casa dos israelitas, das suas propriedades, das suas criações. Porém, os sacerdotes do período de Jesus, os líderes do templo, colocaram uma nova regra que os animais que deveriam ser sacrificados no templo deveriam ser comprados no templo. Ou seja, os animais que os israelitas criavam em casa, eles consideravam como animais que já não serviam mais para o sacrifício, e também o povo era obrigado a vir para as festas em Israel e comprar estes animais para fazerem os seus sacrifícios. Sendo assim, eles instituíram uma moeda no templo, onde eles traziam as moedas comuns e trocavam as suas moedas por uma moeda que era usada no templo.
esta moeda era trocada na mesa dos cambistas, e com essa moeda que eles obtinham, eles compravam os animais. Jesus, vendo aquela injustiça, faz um conserto. Jesus expulsa os cambistas, vira as mesas que esses cambistas estavam explorando o povo, e expulsa aqueles vendedores de pombas, de animais que estavam ali lucrando nas custas do povo. Então isso é notório, e fazendo isso Jesus traz a ira desses líderes judeus, e Nicodemos, como um líder judeu, vendo tudo isso que estava acontecendo, teve receio de encontrar Jesus durante o dia, porque Jesus agora era odiado pelos líderes que moravam em Jerusalém, pelos líderes judeus, porque Jesus expulsara eles do templo, e agora Nicodemos tem um desejo de ver Jesus. Só que ele não consegue ir durante o dia, por medo dos judeus, porque ele era um fariseu, um membro do Sinédrio, ele era um teólogo, e ele estava um pouco preocupado do que os seus companheiros do Sinédrio iriam achar de um senador, de um príncipe, e ao encontro de um nazareno que estava instituindo uma seita dos nazarenos, segundo o que eles acreditavam, que Jesus seria mais um rebelde de Israel que estava estabelecendo uma nova heresia, uma nova crença, um novo modo de pensar. Então ele não vai durante o dia, ele vai durante a noite. Então ele chega elogiando Jesus, quando nós percebemos que o versículo de número 2 vai dizer que ele começa a dizer: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja o que é que Nicodemos diz. A resposta de Jesus é de imediata. Versículo 3 vai dizer para nós: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso, e o versículo 4 vai dizer que, ele começa a dizer: como pode um homem sendo velho, voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí o versículo 5, Jesus explica com mais detalhes, para a nossa alegria, para a alegria da igreja, de toda a humanidade. Jesus começa a dizer: na verdade te digo, versículo 5, ele começa a dizer: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então está aqui, instituída pelo nosso Senhor Jesus, a doutrina do novo nascimento. O versículo 3 ele diz que se nós não nascermos de novo, não podemos ver o reino. E no versículo 5 ele vai dizer que se não nascermos da água e do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Agora eu queria compartilhar com os irmãos o porquê dessa necessidade de nascer de novo. O que é que aconteceu conosco, que nós temos esta necessidade de nascer de novo? Veja que não é uma opção. Jesus não está dizendo a Nicodemos: seria bom se você nascesse de novo. Jesus não está dizendo: se você conseguisse nascer de novo, seria bom, Nicodemos. Não, Jesus está dizendo: é necessário, é obrigatório. Você só entra no reino de Deus, no reino dos céus. Você só vê o reino de Deus se você nascer de novo. E nós entendemos o porquê que nós precisamos nascer de novo. Nós entendemos que quando o homem peca contra Deus, o homem perde a natureza dos céus, porque Deus cria o homem, quando o texto de Gênesis vai dizer que o Senhor, a Santíssima Trindade, no momento da criação, o texto é muito claro que diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o Senhor faz o homem perfeito, sem pecado, e o homem tinha comunhão com Deus. Mas quando o homem peca contra Deus, desobedece a Deus, agora toda a geração dos homens, de agora em diante, sofre deste pecado, e a consequência desse pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual, a perca da comunhão com Deus, e consequentemente também a morte física. Mas ainda antes da morte física, por causa do pecado,
a morte espiritual começa a reinar sobre nós. Então, com a morte espiritual, nós perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a paz que tínhamos com Deus, e agora estamos distantes do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja dos Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 10, Paulo vai ser bem claro a dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo vai dizer que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, e ele vai mais além: não há quem busque a Deus e não há quem faça o bem. No versículo de número 23, só para caracterizar esta morte, Paulo começa a dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, já que não há nenhum justo, segundo Romanos 3 e 10, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, e Paulo no versículo 23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, então nós estamos inclusos neste grupo de pessoas que já nascem com a natureza corrompida por causa do pecado original de Adão. Perdemos a comunhão com Deus, o pecado faz separação entre nós e Deus, e o salário do pecado, segundo Romanos 6, versículo 23, é a morte. Mas Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esta vida eterna em Cristo Jesus está abrangendo o novo nascimento, ou seja, Deus nos criou perfeito, o homem peca contra Deus e é corrompido pelo pecado, e agora há uma emergência de um novo nascimento. É por isso que é necessário nascer de novo. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que é necessário nascer da água e do Espírito. A lição vai nos dizer: depois que a pessoa crê em Jesus e o aceita como Salvador, tomando a séria decisão de obedecê-lo, algo maravilhoso e inexplicável acontece. O desejo de praticar o mal vai desaparecendo. À medida que a fé em Jesus vai aparecendo, e tudo se torna novo e diferente. Eis que surge então uma nova pessoa, com um desejo ardente de praticar o bem. Uma alegria singular ocupa o lugar da tristeza. Uma paz inunda todo o ser. Um sentimento de amor vai crescendo dia após dia, tornando a pessoa mais cordial, mais compreensiva, mais sensata, e com uma imensa vontade de viver para louvar e glorificar a Jesus. Quando de fato a pessoa é transformada pelo poder do Evangelho, é liberta do poder das trevas e do poder do pecado, e integra um novo modo de pensar e agir, então manifestam-se os sinais da conversão e da transformação do novo nascimento. Então nós observamos que o novo nascimento não significa apenas levantar a mão e estar na igreja, ser um mero frequentador de igreja. Nós percebemos que quem está conversando com Jesus no texto de João 3, não é um simples judeu, é um conhecedor da palavra, é um teólogo profundo das Escrituras. Nicodemos é conhecedor da palavra. E aquela frase de Jesus, ao dizer que era necessário nascer de novo, Nicodemos fica em confusão porque ele não entende. Ele entende muito de lei. Nicodemos entende muito do que é guardar a lei de Moisés. Mas quando se trata do novo nascimento, parece que ele tem nó na cabeça e não consegue entender a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é muito simples e Nicodemos tem dificuldade de entender o Evangelho. Jesus ainda explica no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é
espírito. Muitas pessoas acham que porque um dia levantou a mão para os céus e disse: eu quero aceitar o Senhor, e de lá para cá ele apenas frequenta a igreja, ele acha-se que já aprovou e que já recebeu o novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus. Seria ótimo se fosse assim, que todos os momentos em que as pessoas levantam a mão e diz: eu quero aceitar Jesus, seria ótimo que todas as pessoas já de antemão nascessem de novo naquele momento. Mas nós sabemos que para muitos são assim. Por exemplo, há exemplos na Bíblia, como o apóstolo Paulo, quando iria perseguir os cristãos na cidade de Damasco, ao ter um encontro com o Senhor no caminho, quando ele ouve a voz do Senhor que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele atônito cai ao chão e diz: quem é, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O texto vai dizer que no mesmo momento ele se converte e nasce de novo. As evidências disso é que ele presta obediência ao Senhor e começa a dizer: Senhor, o que queres que eu faço? O Senhor diz: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. É evidente que Paulo nasce de novo naquele momento, não porque apenas consentiu em aceitar, porque uma nova pessoa começou a nascer dentro dele. A sua natureza de perseguidor agora passa a ser um mensageiro amoroso da palavra do Senhor. É tanto que as pessoas que o acompanhavam ficam confusos, e os irmãos que estavam em Damasco começam a dizer: mas não era o perseguidor. E agora este homem prega com veemência, com amor, e há uma mudança de comportamento e de característica, porque realmente Paulo recebe o novo nascimento instantaneamente. O texto vai dizer também em João capítulo 4, um capítulo após esse capítulo que nós estamos aqui ministrando, que uma mulher samaritana da cidade de Sicá vai tirar água ao meio-dia, e quando ela tem um encontro com Jesus à beira do poço de Jacó, o texto vai dizer que quando Jesus diz: chama o teu marido e vem cá, ela diz: não tenho marido. Jesus diz: disseste com verdade que não tens marido, porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus diz: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o adorem. O verdadeiro adorador, ele está falando do verdadeiro nascimento, da regeneração, da obra de arrependimento na vida do ser humano. E aquela obra alcança aquela mulher de tal maneira que até o cântaro que ela foi buscar água no poço de Jacó, ela esquece ali e vai anunciar Jesus, porque ela, quando conversa com o Senhor, ela diz: Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Jesus diz a ela: mulher, sou eu que falo contigo. Quando aquela mulher ouve aquelas palavras, ela se converte, deixa o cântaro, e a mulher que tinha vergonha de um passado horrível, não tinha coragem de olhar para o povo, ela vai buscar água meio-dia para não ter encontro com ninguém, ela não quer ver ninguém. Agora ela entra na cidade como uma pregadora transformada, lavada, remida, regenerada, e diz: porventura
Eu não encontrei o Cristo, porque eu vi um homem que me disse: tudo quanto tenho feito, ele é o Cristo. E quando os samaritanos se convertem ao ver Jesus, eles já diziam a ela: mulher, já não é mais pelo que tu prega, porque nós mesmos temos visto e temos convicção que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então houve uma conversão instantânea, é fato. Está na Bíblia, há conversões a novo nascimento instantâneo. Porém, nós temos um fato como o de Pedro, por exemplo, que Jesus chega a dizer a ele: Simão, quando tu se converteres, confirma o resto dos irmãos. Ou seja, Simão Pedro andava com Jesus, viu os milagres, andou sobre as águas, viu as multiplicações, os grandes sinais. Ele viu os leprosos ser purificados, os coxos andando, os cegos enxergando. Ele viu tantas e tantas coisas, viu a transfiguração do Senhor no monte da transfiguração. E agora Jesus diz a Pedro: Simão, quando tu se converteres. E no momento em que ele traz Jesus, que Jesus olha para ele, ele se arrepende, chora amargamente. Ali, depois de um tempo, 3 anos de ministério, depois de o ter negado, Pedro cai em si e se converte, e agora muda a sua personalidade, porque houve um novo nascimento. Então, às vezes, o novo nascimento é um processo, só que há um porém. Há pessoas que já nascem instantaneamente no momento da conversão. Porém, há pessoas que demoram tempo. E o pior, eu chamo a atenção dos irmãos que me ouvem, das pessoas que estão assistindo isso, é que tem pessoas que se conformam. Porque quando o novo, ele não se arrepende para a conversão e novo nascimento instantaneamente, às vezes ele acostuma com aquela situação e o velho homem o domina. A velha natureza, aquele carrancismo, aquela ignorância, aquelas palavras ásperas, aquela vida ruim que ele tinha na sociedade, ele apenas vem à igreja, mas continua com as velhas atitudes de sempre, com a velha ignorância, com o velho modo de ser. O velho homem ainda impera nele, porque ainda não houve o novo nascimento. E o pior, que passa anos e anos, e ele está tão dominado pelo velho nascimento e virou um religioso, porque quando a pessoa não nasce de novo, está na velha natureza e professa que serve a Deus, ele se transforma em um religioso. Ele vem aos cultos, ele carrega uma Bíblia, ele ouve a palavra, ele conhece a Bíblia. E a questão do nascer de novo não é conhecer, a questão do nascer de novo é viver, porque se fosse conhecer, Nicodemo já tinha esse novo nascimento em si, porque era conhecedor, era teólogo, era doutor, era mestre e era membro do Sinédrio, uma espécie de senador que discutia as questões da sua nação. Então nós entendemos que não é o conhecer, não é o pregar, não é o vestir, não é o carregar uma Bíblia. O verdadeiro nascimento, a regeneração, é um processo que nasce dentro do cristão através da pessoa bendita do Espírito Santo. Em João, no capítulo de número 16, vai nos dizer, do versículo 8 até o 11, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero ressaltar aos irmãos o processo do novo nascimento, quando o texto vai dizer no versículo de número 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que seria esse nascimento da água e do Espírito? Nós já aprendemos aqui porque necessitamos nascer de novo, só para ressaltar para os irmãos, o porquê que nós necessitamos nascer de novo, porque nós temos a natureza antiga do velho homem Adão dentro de nós, somos inimigos por natureza de Deus, mas nós temos a necessidade desse novo nascimento na pessoa de Cristo Jesus.
e já vimos também exemplos de pessoas que se converteram instantaneamente, o exemplo de Pedro, que houve um processo. Então você pode aí fazer uma pergunta para você mesmo, aí na sua casa. Será se você já nasceu de novo? Será se você já recebeu esta regeneração? Será se você já realmente foi transformado pelo Espírito Santo? Porque Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, na segunda carta, o capítulo 5, e o versículo de número 17, ele vai dizer, se alguém está em Cristo, o texto no português vai dizer, nova criatura, mas o texto original, o texto hebraico, o texto grego, melhor dizendo, vai dizer, nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo tinha tanta convicção desse novo nascimento, que quando ele escreve a carta aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, ele expressa, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui não está dizendo viver na carne, não está dizendo falando de pecado, da carne do pecado. Está dizendo a vida que ele leva neste mundo ainda. Ele diz, a vida que eu vivo agora, neste mundo presente na carne, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus, louvado seja Deus, que esse novo nascimento realmente impere na nossa vida. Então nós vamos entender, irmãos, aqui o segundo ponto, o que é nascer da água e do Espírito. Eu anotei alguns versículos para os irmãos entenderem que Jesus, quando fala com Nicodemos, o nascer da água, é para ele ter uma ideia daquilo, porque ele não estava entendendo nada. Jesus estava falando do novo nascimento, ele veio elogiando, Rabi, bem sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz as coisas que tu faz, se não fores enviado de Deus. Então, quando Jesus diz, na verdade, eu te digo que é necessário nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Então aquilo causa confusão na mente dele, ele não entende. A princípio, Jesus reforça no versículo 5, falando do nascimento da água e do Espírito, e ele ainda está confuso, sem entender, porque no versículo 9 ele disse, como pode ser isso? Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Ele todo confuso ainda, sem entender. Então Jesus fala do nascimento, primeiro da água, para que ele pudesse entender, porque um judeu em sã consciência tinha por hábitos religiosos a purificação, lavar as mãos, lavar os pés, antes de se alimentar, antes de uma atividade religiosa, desde o Êxodo 29 e versículo 4, de Números 8, 6 e 7, Levíticos, depois você pode confirmar aí na sua casa, Levítico 16, versículo 4 e 24, e também em 2 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 6, e também em Hebreus 10 e 20, vai falar destas purificações dos judeus. É tanto que ali em Caná, no casamento que Jesus fez a transformação da água em vinho, o texto vai dizer que havia 6 talhas de pedra que eram usadas para as purificações dos judeus. E nestas talhas cabiam de 80 a 120 litros de água que era usado para estas purificações que os judeus faziam. O texto também bíblico vai dizer que João começa a pregar no deserto o batismo de arrependimento. Então, Jesus fala de água para que Nicodemos entendesse que a lavagem, o nascer da água, era lavar os pecados na pessoa bendita de Jesus. Era lavar-se, é tanto que João Batista prega o batismo do arrependimento. Então, nascer aqui da água fala de lavar-se em Jesus com o arrependimento. Agora não era mais necessário achar que lavando as mãos, lavando os pés, ungindo a cabeça, como era um costume dos judeus, aquilo trazia santidade. Não, agora a santidade é o arrependimento pela
palavra. A palavra é quem iria promover este arrependimento. E nós temos alguns textos aqui para entender que a palavra é quem lava. A palavra é quem começa a trabalhar esta obra de arrependimento na nossa vida. Então, o primeiro objetivo do nascimento que Jesus coloca para nós é o nascimento da água pela palavra. É só observar João capítulo 15, versículo 3, quando Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que os tenho falado. A palavra de Deus promove em nós uma lavagem, promove em nós uma limpeza, promove em nós a regeneração, o novo nascimento, uma nova natureza. A palavra vai nos lavando. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Olha o que o texto vai dizer. Paulo dando uma orientação à igreja, falando dos deveres de marido para com a esposa. Aí ele traz a importância da santificação da igreja, quando ele diz: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha o versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Glória a Deus. O novo nascimento, o primeiro processo da água, fala da lavagem da palavra. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, olha o que o texto vai dizer da palavra: sendo de novo gerados. Tem tradução que fala sendo de novo nascido. Sendo de novo nascido ou sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nascer da água significa a palavra imperar em nós, a palavra mudar a nossa vida, a palavra conduzir a nossa vida, a palavra moldar a nossa estrutura, o nosso temperamento, a palavra moldar dentro de nós, a palavra promovendo o novo nascimento dentro de nós. É por isso que Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, entre juntas e medulas, e é apta para discernir sentimentos e intenções do coração. O nascimento na vida do ser humano começa pela lavagem da palavra. A palavra de Deus quer te lavar aí na tua casa, a palavra de Deus quer te lavar aí aonde você está assistindo essa transmissão agora. Talvez você ainda não nasceu de novo, mas o entendimento desta palavra, em João 8:32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quando em João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo de número 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra é quem lava, e a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus, e Jesus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus quem te lava pela sua palavra. O nascimento pela água, a lavagem pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos aí agora a segunda característica do novo nascimento, o nascimento pelo Espírito. Porque Jesus disse: na verdade, Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascimento pelo Espírito de Deus. João 16, 8 a 11. E nós vamos ler aqui, já estamos caminhando para o fim, João 16, 8 ao 9, 8 ao 11, vai nos falar do processo do Espírito Santo na nossa vida. E diz assim o texto: e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, quando nós começamos a ser regenerados pelo novo nascimento, a palavra começa a produzir uma nova natureza dentro de nós. E agora, depois que a palavra lava, tira tudo de ruim do velho homem, tira o pecado que habitava, que reinava em nós, agora que estamos limpos pela palavra, aí entra o nascimento pelo Espírito, porque nós agora já somos lavados pela palavra, e nosso corpo agora está limpo pela palavra. Então, se está limpo pela palavra, o Espírito Santo passa a habitar em nós, promovendo em nós a obra salvífica de Jesus em nossa vida. Veja agora a obra do Espírito Santo, que ele começa a fazer na vida da pessoa que foi lavado pela palavra. Olha o que o Espírito Santo começa a fazer. Abra a sua Bíblia aí em casa, em Gálatas, capítulo de número 5. Veja o que nós fazíamos antes. Olha, nós vamos fazer aqui uma comparação da obra da carne com os frutos do Espírito promovidos dentro do crente que nasceu de novo. Olha o que o versículo 19 do capítulo 5 vai dizer, acompanha aí. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está falando da antiga natureza do homem caído, o homem sujeito ao pecado, o velho homem. Mas agora, depois que a palavra nos lava, no processo da regeneração, que o Espírito Santo habita dentro de nós, olha o que o Espírito Santo faz conosco, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo aqui é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que coisa maravilhosa. Depois que a palavra nos lava, nascer da água, a palavra nos purifica, a palavra tira tudo que não presta. Agora o Espírito Santo habita em nós, produzindo seus frutos, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que coisa linda o Espírito Santo faz. Aí sim o crente tem a convicção de que nasce de novo, porque agora o Espírito Santo começa a produzir nele os frutos do Espírito. Tem muita gente que busca incessantemente os dons espirituais,
E é importantíssimo, de suma importância, buscar os dons do Espírito Santo, porque eles nos auxiliam na obra do Senhor, para ganharmos almas para o reino de Deus. Mas não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua própria vida, porque às vezes estamos cheios de dons, mas os dons não salvam, porque muitos dirão daquele dia: Senhor, nós pregamos no teu nome, profetizamos no teu nome, oramos pelos enfermos, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, os dons são importantíssimos, mas não salvam. Mas os frutos do Espírito são produzidos em um crente regenerado pelo Espírito Santo. Isso sim conduz à salvação. Um crente que nasceu de novo, um crente que vive uma nova vida, um crente que está regenerado por esta palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós entendemos aí que o Espírito Santo é quem promove essa obra em nós. Nós vamos ler aqui só mais 2 textos bíblicos para nós já encerrar. Um está em Gálatas capítulo 4. Os irmãos podem aí, que estão acompanhando, abrir as suas Bíblias em Gálatas, Efésios capítulo 4, versículo de número 20 até o 24. Olha o que o texto diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus. Olha aí a obra do Espírito Santo na nossa vida. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que o texto diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tem um texto também que fala, olha que texto lindo de Tito, que fala da regeneração, lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. É Ele que te renova, é o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que faz-te ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12 diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E às vezes a gente usa transformai, não é transformar alguém, é ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, interpretando o texto, só podemos saber a perfeita e vontade do Senhor, agradável vontade do Senhor, se nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E qual é a renovação do nosso entendimento? A lavagem pela palavra. Glória a Deus. Nós temos uma urgência e um perigo de acharmos que somos regenerados, quando muitos estão caminhando pelo caminho de frequentadores de igreja, de conhecedores de Bíblia, às vezes até de pregadores. Tem pessoas que acham que o nascimento pela água é o batismo nas águas, quando não, é a lavagem pela palavra.
E eles pensam que o nascimento do Espírito é falar em línguas, é pular, é fazer coisas ou profetizar. Isso são dons. E é importantíssimo o batismo no Espírito Santo, que é a capacitação para o crente no reino de Deus. Mas primeiro de tudo, o mais importante, e eu já deixo aqui para encerrar, é necessário o novo nascimento, o arrependimento, a obra da regeneração, que começa quando você se arrepende dos seus pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Às vezes nós estamos convencidos, tem muita gente convencido, e outras pessoas estão com remorso. Remorso não é arrependimento. A pessoa às vezes faz algo de errado e acha que se arrependeu, mas está com remorso, enquanto está lembrando do que fez. Depois que se esquece, o remorso acaba e ele volta a fazer. Tem muita gente confundindo remorso com arrependimento, mas não. A obra do Espírito Santo começa na regeneração na nossa vida, quando nós tiramos o remorso e ficamos com o arrependimento. Aí quando nós estamos arrependidos, veja o que Jesus completa para Nicodemos nos versículos a seguir. Olha o que Jesus diz. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante esse texto, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Em Números 21, vai falar da maldição das serpentes, quando o povo começa a murmurar de Moisés e de Deus. Aí Deus envia serpentes abrasadoras, e as serpentes começam a picar as pessoas, e as pessoas começam a morrer. Muitos clamam a Moisés e dizem, ora por nós. Aí Moisés começa a interceder pelo povo, e Deus diz, levanta numa haste uma serpente de bronze, e todos aqueles que foram mordidos pelas serpentes abrasadoras, ao olharem para esta serpente de bronze, não morrerão, serão curados. Aí o Senhor diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Essas serpentes abrasadoras que mordiam o povo de Deus, os israelitas no deserto, por causa da murmuração deles, simboliza também nós, o velho homem, que murmurávamos das coisas de Deus, e a maldição dessa serpente veio sobre nós, nos causando morte. Mas Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Satanás, simbolizando essas serpentes abrasadoras, talvez nos mordeu e nos causou a morte, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para o seu sacrifício, olhando para o Calvário e nos arrependendo, ele nos tira essa sentença maligna de morte e nos dá a vida. É por isso que em Mateus 11:28 ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos parar por aqui, mas eu não poderia deixar de fazer este apelo. Você que está na sua casa, você precisa nascer de novo. Você precisa provar do novo nascimento. Eu te convido agora, talvez serpentes abrasadoras te mordeu, te ofendeu, causou a morte espiritual em você, como o velho homem tem reinado dentro de você. E eu te convido nesta hora, levante a tua cabeça, olhe para Jesus, olhe para o Calvário, olhe para o Senhor Jesus. Comece com o primeiro passo, arrependa-te, reconhece que é um pecador, arrependa-te dos teus pecados, aceite a Jesus como teu Salvador e receba o novo nascimento. Receba a obra da regeneração. Se nessa noite alguém deseja entregar
a sua vida ao Senhor Jesus, há uma promessa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você resolve nesta noite aceitar, entregar a tua vida ao Senhor Jesus, ore comigo neste momento, porque nós estaremos fazendo esta última oração e você vai estar sendo transformado pelo Espírito Santo da verdade, primeiro com uma lavagem da palavra e depois com uma habitação do Espírito, promovendo os frutos em tua vida. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos neste momento, Senhor, por estas vidas que estão entregando-se ao Senhor. Talvez o pecado os feriu, Pai. Uma vez vindo depois a juízo, sabemos que esta crença da reencarnação está quebrada, Senhor, porque aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Não existe esse negócio de reencarnação. Ó Senhor, esteja libertando, abrindo a mente deste homem e desta mulher que assistiu esta ministração, este estudo da tua palavra. Espírito Santo, esteja trabalhando agora na vida deste homem que se arrepende, que reconhece que é um pecador e está se arrependendo. Esteja promovendo nele o novo nascimento. Senhor Deus, esteja salvando. Ó Senhor, eu já quero aproveitar esta oração para orar também pelo nosso pastor presidente, o pastor Carlos Sampaio, que se submeterá a uma cirurgia nesta quarta-feira. Esteja conduzindo o teu filho, esteja fazendo a obra. Tu és o médico dos médicos e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa grandemente o teu servo e que ele possa, Senhor, esta cirurgia, cantar o hino da vitória e testificar que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor fez grandes coisas. Obrigado, Senhor. Nos leve em paz para nossa casa, debaixo da tua bênção. Assim nós oramos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.